Oi, Toninho. Boa noite, a paz. Ari, boa noite. Mael, boa noite, Mael. Como vocês estão? Tudo bem? A Su, boa noite, Su. Jéssica, sejam bem-vindos. Débora, boa noite. Marido, gente, boa noite, sejam bem-vindos. O áudio está ok aí, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu esqueci o meu fone. Eu fico meio perdida. Essa música é top, né, Toninho? Esse louvor é maravilhoso. O amor de Jesus por nós. Gente, sejam bem-vindos. Vamos aí compartilhando. Eu acho que eu desacostumei de fazer live. Peraí, gente, eu vou ligar o fone aqui, ver se fica melhor aqui, tá? Eu deixei o fone separado e acabei... Tá ok aí? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Só me deem um feedback aí. Bianca, boa noite, seja bem-vinda. Gente, já a gente começa. Lô, boa noite, Lô. A Ju, boa noite. Ok, Mael, obrigada. Gente, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vão aí compartilhando. Compartilhando a live. Compartilha a live, gente. O som tá alto. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. É que esse louvor tem umas partes que são super altas, outras são super baixas, né? A gente fica meio perdido aqui, sem saber a altura que coloca. Gente, vocês estão bem? Como vocês estão aí? Eu gostaria de pedir um favor para vocês, além de, claro, né? O de sempre, compartilhar a live. Vocês conversarem aí comigo pelos comentários, tá? Por favor, não me deixem sozinha. Já a gente começa de fato, gente. Duda, boa noite, Duda. Seja bem-vinda. Andresa, boa noite. Gente, muito boa noite, muito bem-vindos. Só para o pessoal novo aí que ainda não conhece o esquema. Normalmente eu começo aqui com louvor, aí a gente faz uma breve oração e depois a gente entra no assunto realmente, né, no assunto da noite. Então, deixa eu pausar aqui. Que Deus abençoe vocês por estarem aqui comigo. E vamos fazer uma oração para que Deus tome a direção dessa live, né? Senhor, graças te damos, Pai. Obrigada, Jesus, por
essa noite, Senhor, por essa oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, reunidos através das redes sociais para compartilharmos, Senhor, conhecimento, compartilharmos experiências, Senhor, para que um possa ajudar ao outro, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada pela vida de cada um que está do outro lado. Senhor, eu te peço, Senhor, que a tua bênção esteja sobre a vida deles, sobre a casa deles, que a tua bênção, Senhor, esteja, Senhor, sobre a minha vida e sobre a minha casa. Senhor, que tudo que eu falar, Senhor, possa ser conduzido pelo teu Espírito Santo, que não venha, Senhor, sair nada de mim, nada da minha vontade, até porque eu não tenho nada a oferecer. Eu sou pecadora, sou falha e não tenho nada para oferecer, mas o teu Espírito Santo, a tua palavra, Senhor, é quem nos conduz. Pai, conduz essa live, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Amém. Gente, deixa eu só compartilhar aqui com algumas pessoas, né? Para eu também não ficar de fora. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Mamãe 2. Eu não acredito nisso. Olha isso. Eu tava cantando a comida dele. A criança vem trazer pra mim. Vem. 2 mamães, vem. Outro celular. Mostrando que tem 2 mamães. Ai, meu Deus do céu. Ao vivo. Não aguento. Nossa, até me perdi no que eu tava falando. Gente, me perdoem. Eu me perdi completamente. Mas enfim. Pois é, Mael, 2 mamães. Não aguento. Ai. Vamos ler a palavra, que eu nem sei mais o que eu tava falando. Gente, deixa eu trancar essa porta aqui, senão o João ele vai ficar atrapalhando a live e eu vou me perder. Peraí. Ai, vamos ver. Gente, vamos ler São 4 versículos, na verdade, que eu separei. Ari, verdade, você estava falando de compartilhar. Gente, me ajuda aí compartilhando a live. Eu já compartilhei aí com algumas pessoas também, tá bom? Que Deus abençoe vocês aí, compartilhando. Então, vamos falar um pouquinho. Eu quero ler com vocês em Efésios 6, a partir do versículo 1. São 4 versículos, eu quero ler do 1 ao 4 pra gente começar a falar, né? Como eu disse pra vocês, eu não quero ficar aqui falando sozinha, até porque eu não sou a dona da verdade, não sou a expert no assunto, não sou nenhuma psicóloga infantil, nenhuma mentora de mães. Eu vou simplesmente compartilhar coisas que eu tenho aprendido, né? E assim, a escola mesmo, né? Quando a gente realmente tem os filhos, né? Porque às vezes é muito fácil a gente falar antes de viver aquilo, né? Eu até compartilhei no Restore um pouquinho mais cedo um Reels que eu tinha feito há umas semanas atrás, 2 semanas eu acho, sobre a culpa, né? Sobre a culpa não, desculpa, sobre o pagar a língua, né? Que a gente paga, se tem uma coisa que mãe faz é pagar a língua. Antes de ser mãe a gente fala, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vai ser assim, não vai ser daquele jeito, vai ser desse jeito, e no final a gente acaba sempre pagando a língua com alguma coisa, é incrível. E também tem a questão da culpa, que depois eu vou falar um pouquinho também, que culpa eu acho que é um sentimento assim que vem bem aflorado, né?
para quem é mãe já, para quem é pai. E assim, mesmo vocês que estão aí que ainda não são mães, não são pais, é muito bom vocês aprenderem um pouquinho, porque provavelmente vocês têm contato com criança, vocês conhecem ou têm parente, e um dia, quem sabe, também terão os seus próprios nenéns. Então vamos lá, gente. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1. Tô falida de tanto que paguei a língua. Nossa, Lô, nem me fale, somos duas. Vamos lá. Efésios 6, verso 1. Que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Na verdade, aqui são praticamente duas orientações, né? Para os filhos e uma outra orientação para os pais, porque muitas vezes a gente até acaba se apegando só aos filhos, dos filhos honrar os pais, e a gente acaba se esquecendo de que nós precisamos não provocar a ira no nosso filho, precisamos dos nossos filhos, né? Porque esse também como que eu posso dizer? O provocar a ira, obviamente que eu vou criar ali um ambiente, uma situação de caos, né? Então não adianta só a gente falar dos filhos, que os filhos devem honra, enfim, mas nós pais, como adultos, inclusive, precisamos agir sabiamente. E, gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se tem uma coisa, assim, que é maravilhosa, é ser mãe. Eu digo por experiência própria, assim, né? Vocês sabem. Eu amo ser mãe, mas ao mesmo tempo, tem hora que eu tô sendo, assim, muito sincera, sabe? Não adianta falar pra vocês que tudo é mar de rosas, tudo é flores, todo momento é amor à flor da pele, não. Tem momentos que eu paro e penso, Senhor, será que eu vou dar conta? E isso é muito comum, assim, pelo menos comigo, porque eu particularmente, eu tenho uma preocupação muito grande na questão do formar, né? Do formar um outro ser humaninho. É verdade, mas tem hora que dá vontade de matar. Não matar, assim, né? Mas assim, tem hora que eu costumo falar, tem hora que dá vontade de sair andando, né? Porque assim, é um desafio muito grande, né? O cuidado em si, o meu filho ainda é pequeno, então ele depende muita coisa de mim. Então assim, o cuidado com o trocar, com o dar comida, com o dar banho, eu acho que isso, apesar de um cansaço, né, que exige, né, muito do físico, isso aí é fichinha, isso aí não é nada, né? Até porque o cuidado qualquer pessoa faz. Gente, deu uma travada aqui pra mim. Tá ok pra vocês? Só me dá um feedback aí, porque pra mim travou. Sair andando e levar ele junto. Olha, Lô, tem hora que não, viu? Tem hora que dá vontade de sair andando e deixar a criança. Mas a gente não faz. É só vontade mesmo, né? Isso, exatamente, o romantismo da maternidade. Gente, a maternidade é linda, é um amor que realmente eu nunca tinha sentido antes, é diferente, né? Ok, gente, obrigada. É algo, assim, maravilhoso. Filhos realmente são heranças do Senhor, são bênção.
é a alegria da casa, mas é um desafio muito grande. O desafio de você formar um outro ser humano, de você formar o caráter dessa pessoinha, de você educar. Tem hora que eu me pego me perguntando, e agora, o que eu faço? Né? Diante de algumas situações, tem as fases, uma fase é diferente da outra, as fases de desenvolvimento são muito diferentes. Então, assim, tem hora que eu me pego, e agora, o que eu faço? Eu fico quieta, eu finjo demência, e isso é normal, né? Quem fala que nunca ficou em cima do muro sem saber o que fazer, enfim, tá mentindo, né? Mas faz parte, né? Isso também tem um ponto positivo. Nos amadurece. Gente, eu tô extremamente cansada, então de vez em quando eu vou dar um chute mesmo, mas me perdoem, é que eu estou exausta. Então, todos esses desafios acaba que a gente vai buscar, né? Eu acredito que, se não todos, mas a maioria das mães, pelo menos, vão atrás de ajuda, de conhecimento de como lidar. E isso também nos amadurece, nos ensina muita coisa. Um exemplo, assim, tem muitas vezes eu vejo o meu filho sendo o meu espelho, coisas que eu faço, eu olho, ele do nada ele começa a fazer. Tipo, eu fiz, sei lá, eu tive uma atitude a semana passada, eu pego ele com a mesma atitude hoje, né? Então é bem desafiador, mas é muito bom. Tem que se preparar. Sim, Toninho, sim. Infelizmente, eu até ouvi isso, se eu não me engano foi ontem, de uma pessoa falando, né, que a maioria das pessoas, de pais e mães, eles se preparam para tudo, né? Preparam o quarto, prepara a roupinha, a saída da maternidade, prepara tudo, né? Pensa quem vai ficar cuidando da mulher ali quando ela tiver o neném, enfim. Existe um preparo de muita coisa, mas uma coisa que a maioria se esquece de preparar é o emocional. E isso é um grande problema, porque assim, quando vem um filho, não é que fica ruim, mas muda tudo. A vida do casal ali é como se ela girasse em torno daquela criança, né? É como se tudo agora dependesse daquela criança. Por exemplo, para eu ir em algum lugar, eu preciso pensar se nesse lugar vai ter um espaço, vai ter como eu levar o meu filho, ou então, se ele não for, com quem ele vai ficar, mas eu não tenho ninguém para deixá-lo. Então, assim, tudo praticamente fica em torno daquela criança. O sono, nossa, Tainá, nem me fale desse negócio de sono, né? O sono muda assim completamente. A gente vira coruja, só que coruja sem dormir de noite e às vezes também nem de dia, né? Mas ainda bem que passa, tudo passa, né? Enfim. Então, assim, são desafios muito grandes e infelizmente o fato de as pessoas, o casal, não se preparar emocionalmente para receber esse bebê causa até mesmo crises, né?
vem crises no casamento, crises pessoais mesmo, e gente, é muito difícil. Mas enfim, o que eu quero falar com vocês hoje, eu não vou ficar dando aula de nada emocional, porque eu não tenho eu não tenho bagagem para isso. Mas o que eu quero conversar com vocês é sobre, na verdade, uma sugestão que uma pessoa conversando comigo me deu. E eu parei para observar e realmente, né? Hoje a gente vê assim 2 extremos, na maioria dos casos. Não vou generalizar, me entendam, por favor. Não vou generalizar. Mas hoje a gente vê 2 extremos. Ou o extremo de pais totalmente permissivos, né? Que os filhos fazem tudo o que querem, o que não... enfim, fazem tudo, né? Fazem tudo o que querem, comem tudo o que querem, enfim, tudo que querem fazem. Ou pais completamente super protetores, né? De colocar, meio que colocar o filho numa redoma de vidro e colocar ali, e tipo assim, ninguém toca, ninguém encosta, não acontece nada, eu vou te super proteger. E também um outro extremo que é o autoritarismo, né? Que é aquele filho não poder fazer nada, não poder fazer nada, absolutamente nada do que ele queira, nada do que ele sinta vontade. Então, assim, são extremos completamente trágicos, né? Que causam mal, que fazem muito mal. Porque esses 2 extremos, esses 3, na verdade, eles vão formar pessoas completamente doentes, né? Pessoas completamente com seu emocional, vamos dizer, destruído. Pessoas com caráter ruim, pessoas oprimidas, enfim, pessoas que acham que pode fazer tudo em qualquer lugar, a qualquer momento, que a vontade dela tem que ser sempre feita, independente das consequências, independente do que isso envolva, ou então pessoas que nunca se sentem capazes para nada, porque elas nunca puderam fazer nada do que elas quiseram. Enfim, são extremos assim muito tóxicos, né? E pensando pelo lado dessa formação de pessoas, de caráter, a família é onde a criança ela é formada o adulto, né? A pessoa ela é formada. Então aquele ambiente familiar é onde vai formar o emocional, o espiritual, vai formar o seu intelectual, físico. Então, o cuidado que nós pais precisamos ter com a formação, com a criação, com a educação, com o que nós vamos oferecer para os nossos filhos é muito grande, né? A gente precisa realmente se preocupar muito com isso, ir atrás de conhecimento, ir atrás de sabedoria de vida. Então, eu separei aqui alguns tópicos para eu falar rapidinho com vocês sobre o dever, né? O nosso dever como mãe, como pai. O que a gente deve fazer? O que significa o amor? Será que o amor é eu permitir que meu filho faça tudo, ele chora, por exemplo, eu falo não pra ele chora, e aí ele não pode chorar, e aí eu deixo ele fazer, mesmo que aquilo seja algo que vai prejudicá-lo, que vai machucá-lo, né? Ou então eu coloco meu filho dentro de coloco ele numa proteção excessiva, que ele jamais pode se frustrar com nada, que ele não pode ralar o joelho, então assim, são coisas, e também o outro extremo, né, de eu não permitir nada,
nunca, 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 nunca o que ele quer vai ser feito, vai ser sempre do meu jeito, sempre o que eu quero que ele faça. Então, será que isso é amor de verdade, né? Ou é um amor hipócrita, um amor fake, vamos dizer assim, né? Porque, na verdade, o amor, qual que é o sentido do amor? Do amar ao filho? É prover, proteger, ensinar, transmitir esse amor. Só que esse amor, ele não pode ser confundido com uma permissão total. Porque senão eu vou formar um adulto que quando ele chegar lá na escola ou no trabalho dele, ele não vai ter regras. Ele não vai aceitar regras em nenhum momento, ele não vai aceitar ser liderado por alguém, ele não vai aceitar se submeter a alguém ou alguma coisa, jamais, né? Então, assim, infelizmente, esses casos assim são muito, a gente vê atualmente com muita frequência, né? E o importante, assim, que infelizmente muitas pessoas até falam, tem até um ditado, né? Onde come um, come dois, onde come dois, come três. Infelizmente as pessoas se preocupam, não que isso não seja importante, é claro que é importante, faz parte também, né? Da formação ali, da criação. Mas isso não é o suficiente. Eu dar uma alimentação, eu dar uma educação no sentido essa educação que eu falo a educação secular, né? O ensino de línguas, o ensino lógico, de raciocínio lógico, ou o ensino de números, enfim. Será que isso é o suficiente? Será que eu colocar um prato de comida na mesa para o meu filho, ou então eu cuidar do seu físico, né, com a higienização correta, levá-lo ao médico, fazer exame? Será que só isso é o suficiente para a criação de um filho? Na verdade, não, né? Isso é necessário, obviamente, né? É necessário, muito necessário, porém não é o suficiente. A gente tem deixado de lado essa preocupação com a formação de um caráter, de um bom caráter. A gente tem deixado de lado a preocupação de ensinar responsabilidades para os nossos filhos. A gente tem deixado de lado de ensinar que sim, eles vão ter frustrações, mas também eles vão ter muitas conquistas, né? Às vezes a gente só ensina que vai ter muita frustração e nunca vai ter conquista, ou vice-versa. Às vezes a gente fala que tudo vai ser mil maravilhas por proteger tanto eles, que eles nunca se frustram. Quando chega na vida adulta, eles começam a se frustrar, e aí, né, até mesmo a gente vê casos de suicídio, casos de revolta contra pais e mães, porque foram ou o extremamente, ou o extremo da proteção excessiva, ou o extremo da permissão total. Então, assim, como que e isso tudo é muito de certa forma é até mais importante do que as outras coisas, né? Porque as outras coisas é meio que eu particularmente enxergo dessa forma, né? É natural, né? O instinto de cuidado, de estar ali, de alimentar, isso é meio que natural já. É um instinto de sobrevivência, né? Então, e o restante, os demais, né? Então vamos falar um pouquinho. Eu separei aqui, como eu havia falado para vocês, o dever dos pais, né? Quais são os deveres, né? Os nossos deveres como os pais.
como pais. Quais são os deveres que o pai e a mãe devem ter para com seus filhos. Então, o primeiro deles é verdade, Sandrinha. Nós não somos eternos. E mesmo quando estamos aqui ainda, eles não vão estar o tempo todo debaixo da nossa asa, né? Meu filho ainda é pequeno, então ele é praticamente dependente, né, de uma certa forma total de mim. Só que tem momentos que ele não tá comigo, né? E quando crescer, isso acaba se tornando muito mais comum, muito mais rotineiro. Então, primeiro que eu e o Noelísio também não seremos eternos e terão momentos que eles vão viver a vida deles, vão estar sozinhos, né? Ou com outras pessoas que não serão nós. Então, falando do primeiro dever, né? Amar, prover e proteger. Então, amar é o quê? É você cuidar, amar, transmitir o amor, transmitir um carinho, né? Prover, a provisão, aí já entra a questão de provisão material, física mesmo, de alimento, de bem-estar, de buscar uma qualidade de vida, enfim. E proteger, que nós realmente devemos proteger nossos filhos, né? Só que às vezes essa proteção é confundida, vamos supor, o meu filho, ele começou a andar de bicicleta agora, todo andando de bicicleta. Eu sei que em algum momento ele vai cair da bicicleta e vai ralar o joelho, vai ralar a perninha e tá tudo bem. Por quê? Isso vai ser necessário, né? Principalmente quando ele estiver ali andando no começo sem as rodinhas, aquelas rodinhas de trás, ele vai cair e vai se ralar, vai ralar braço. Só que eu vou protegê-lo como? Obviamente que eu vou tentar deixá-lo num ambiente que ele talvez rale o joelho, rale o braço, rale a mão, mas não vou fazer o possível para ele não quebrar uma perna, né? Então, assim, que já é uma coisa muito mais grave, então eu vou tentar protegê-lo dessa forma, mas ele vai precisar cair e ralar o joelho, né? Não vai não, Mael, não vai andar de moto não, isso aí não. Então, assim, tem coisas que vão ser necessárias, né? Vão ser necessárias. Ele vai cair, vai ralar o joelho, ele vai chorar provavelmente. Mas eu vou estar ali pra curar o machucado dele, pra fazer um curativo, pra lavar, pra falar pra ele que ele ralou, que tá doendo realmente, mas que vai passar. Então, assim, isso é proteção, né? Tem coisas que vão ser preciso acontecer, que vai ser preciso acontecer. Algumas coisas vão precisar acontecer, frustrações vão precisar acontecer. Obviamente que tem coisas que eu não vou permitir que chegue no meu filho naquele momento, porque talvez não é um momento para ele receber uma frustração tão grande daquele jeito, né? Mas ele vai precisar passar por frustrações, né? Por exemplo, quando ele quer uma coisa, eu vou dar um exemplo aqui bem assim, sabe? Ele quer uma faca, quer brincar com uma faca, a faca cortante. Eu vou deixar? Obviamente que não, porque uma faca ele pode até se matar ou matar alguém, não é verdade? Porque ele não sabe manusear aquilo. Mas isso, enquanto ele é criança, eu posso talvez dar uma faca de plástico para ele, né? Ou uma coisa que não seja cortante, perfurante, um similar. Quando ele tiver adulto, ele vai manusear a faca.
né? Normalmente, assim como a gente manuseia, a gente sabe manusear. Então, também isso vai de acordo à idade, de acordo à fase que o filho, a criança ali esteja vivendo. Então, o segundo agora. O respeito. Nós devemos respeito aos nossos filhos, às crianças de uma forma geral, né? A gente cresceu, eu acho que a maioria aqui, se não todos, a gente cresceu ouvindo falar assim: você precisa respeitar os mais velhos, você deve respeitar os mais velhos. Só que nós ouvimos isso, só que nós nunca ouvimos que alguém precisava nos respeitar como criança. E criança sim precisa de respeito também, porque eles são pequenos ainda, mas eles são pessoas, eles têm sentimentos, eles têm emoção, eles têm um coração, uma mente e outra. Eles precisam, eles estão em fase ali de desenvolvimento, de aprendizagem. Então tudo que a criança viveu, passar na sua infância, ela vai levar aquilo para a vida adulta. E talvez vai ser muito mais difícil ressignificar ou arrumar aquela coisa que foi mal feita na infância quando estiver na vida adulta, né? Então, o respeito é muito importante. Respeitar. Respeitar não significa que o meu filho vai querer a faca e eu vou dar a faca para ele em respeito a ele. Não é isso. Respeitar, por exemplo, eu falo, filho, eu sei que você quer a faca. Eu te entendo, você quer brincar com a faca porque você achou legal a faca. Mas essa faca você não sabe manusear ainda. Quando você crescer, você vai saber manuseá-la. Então aí você vai poder usar. Mas agora eu posso te dar isso no lugar. Um exemplo, né? Então, e respeito, respeitar também momentos, né? É muito difícil, às vezes, a gente lidar, né, com situações de birra, com situações de... Gente, como isso é difícil. Eu tô numa fase aqui com o João, que a fase dos 2 anos. Meu Deus do céu! A fase dos 2 anos é uma fase muito difícil com birras. E assim, tem hora que eu fico... e agora o que eu faço? Eu deixo chorando? Eu faço o quê? E tem hora que vem você, né, descabela. E tá tudo bem. Porque assim, embora eu me cobre muito com isso, que vocês sabem aí, né, que eu sou colérica. Então, assim, não é que eu tô justificando, mas assim, para um colérico é muito difícil essas situações, é um desafio muito grande, né? Tentar manter a calma em situações de caos. Então, nesses momentos, é só a misericórdia do Senhor. Só que assim, é um aprendizado, é um degrauzinho cada dia. Tem dia que eu consigo, ok, maravilha. Tem dia que eu não consigo. E tá tudo bem, né? Depois eu vou lá, eu tenho que tentar consertar de alguma forma. Mas assim, a gente precisa ter a consciência de que sim, a gente precisa respeitar as crianças. Eu até escrevi aqui para eu não esquecer. Eu escrevi assim: ensinar o respeito não é só falar, é respeitá-lo. É assim que você ensina uma criança a respeitar alguém. Não é eu falar, você tem que respeitar os mais velhos, só que eu não respeito essa criança. Não, eu tenho que respeitar essa criança. Eu tenho que respeitar o espaço dela, respeitar o corpo dela. O meu filho mesmo, quando eu vou limpar ele, eu falo, filho, a mamãe vai limpar você agora. Por quê? É o corpinho dele.
Eu sou a mãe dele? Sou a mãe dele. Só que é o corpinho dele. Ele precisa saber que eu tô ali, eu não tô invadindo, né, a privacidade dele. Não, ele precisa saber que eu tô ali porque eu tô fazendo uma coisa que ele ainda não sabe fazer. Que ele ainda não sabe se limpar, por exemplo, né? Então, essas coisas são muito importantes. E, aí, continuando. Infelizmente, muitos não agridem ou abusam fisicamente, mas despejam palavras tóxicas e de maldições sobre os seus filhos. Gente, essa questão de palavras de maldição é muito séria, porque às vezes a gente joga maldições sobre a vida dos nossos filhos, e como eu já tinha falado uma vez, os nossos filhos são como flechas, né? Eles são como flechas, então a gente tá com a flecha na mão, né? Com um arco na mão, e a gente vai lançar em algum momento. E quando a gente lançar, a gente precisa lançar com técnica, com sabedoria, para que essa flecha atinja o alvo correto, né? Então, jogar maldições sobre a vida dos seus filhos é você amaldiçoá-lo pra vida. E a palavra dos pais, até a Renata falou aqui, né? Não sei se vocês lembram lá da live sobre as repetições de comportamento, sobre as repetições de comportamento, que os pais, eles têm poder, têm autoridade sobre a vida dos filhos. Então, tudo que a gente falar com a vida dos nossos filhos vai ser uma flecha na vida deles, vai ser como uma flecha mesmo, né? Então, assim, às vezes acontece da gente falar coisa que não deve. Sim, nós somos seres humanos, mas primeiro a gente vai, né, orar, pedir perdão para Deus, pedir para Deus anular aquela palavra, e a gente vai ali com o nosso filho, pedir perdão a ele, falar, enfim, conversar. Mas isso precisa ser evitado, né? Igual, uma coisa que eu ouvi muito: você é burro. Não pra mim. Eu ouvi pais falando, né, pro filho, pra filha. Você é muito burro, você é muito burra. Gente, você realmente está afirmando que seu filho é burro. Então ele vai ser, né? Você tá jogando uma maldição sobre a vida dele. Então ele vai ser. Isaac deu a bênção a Jacó. Realmente, na verdade, todos os patriarcas, né? Se a gente for ver a Bíblia, na Bíblia, os patriarcas, todos os na verdade, o povo de Israel, os judeus, os pais abençoam seus filhos até hoje. Isso é uma tradição. Isso é uma tradição. Então, os pais abençoarem seus filhos é uma tradição, e isso é muito, 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 muito importante. Então, vamos lá pro próximo. Nossa, já são 8:45, gente. Meu Deus do céu. Ensinar o amor de Deus. Gente, eu tô falando aqui com pessoas cristãs, né? Então, assim, esse realmente é um dos nossos deveres, né? Ensinar o amor de Deus. Mas ensinar o amor de Deus não é só eu falar, né? Eu contar lá a historinha bíblica, ou eu falar que Deus ama o meu filho. Não. Ensinar o amor de Deus é através de atitudes, né? De uma pessoa de bom caráter, de uma pessoa que ama Jesus. E eu vou ensinar o meu filho a amar a Deus e ensinar a ele que Deus o ama através de eu ser uma cópia de Jesus. A gente precisa ser uma cópia de Jesus. 100% perfeito a gente nunca vai ser. A gente só vai ser perfeito, a gente só vai chegar ao nível de perfeição quando estivermos na glória, quando fomos arrebatados. Mas enquanto isso, a gente vai ensinando com as nossas atitudes, a gente vai ensinando com o falar, com o explicar. É isso mesmo, Lô.
é uma condição, né? Não é eu acho que eu me perdi, eu acho que é um estado, e não, isso, é um estado e não uma condição. Então não está, né? E a história do... Quando eles colocou a história do peixe, é que toda noite, gente, o João, ele quer a história do peixe. A história do peixe nada mais é do que a história de Jonas. Ai, é fogo, esse João. Tá, enfim, o amor de Deus, ensinar o amor de Deus, e aí também vem o ensinar princípios e valores. Vamos ao próximo. Colocar limites, né? É a disciplina. Gente, eu não vou entrar aqui em coisa de como disciplinar, porque eu não sou especialista nisso, assim, eu tenho muitas dúvidas nisso e eu não vou entrar nisso. Mas assim, tem vários métodos, várias formas, não vou entrar nesse quesito, mas assim, é necessário limites, né? É necessário regras, é necessário impor limites. Não limites que sejam extremamente, sempre limitado, né? Tudo é limitado, tudo não pode, aliás, nada pode, nada deve, não é isso, mas também não é tudo pode, né? É impor limites, tem regrinhas, tem acordos, é isso. Renunciar. Gente, se tem uma coisa que pai e mãe faz é renunciar, né? Quantas vezes a gente deixa de fazer algo, ou deixa de ir em algum lugar porque por causa da criança, porque não é um lugar adequado para ela, né? Porque ali não vai se sentir bem, né? Ou não é para adaptado, não é adequado para a idade daquela criança ou do filho, enfim. Então, renunciar é uma coisa também, é um dever. Aprender, gente, nossa, como precisamos aprender, buscar conhecimento. É conhecimento sobre tudo, né? Além da sabedoria divina que é o tempo todo. Senhor, me dá sabedoria, porque eu não tô conseguindo lidar com essa situação, não tô sabendo como lidar com isso. Me dá sabedoria. Mas assim, a gente precisa também do conhecimento de comportamento infantil, do conhecimento sobre o desenvolvimento, do conhecimento de coisas básicas a coisas mais complexas, né? Então, é preciso aprender. Pai e mãe que tem filho só para dizer que teve um filho, que nunca teve filho, para mim isso é egoísmo, sabe? Uma pessoa que tem filho que é só pra ter, pra dizer que tem, pra dizer que teve um bebezinho, é egoísmo. Porque a responsabilidade da formação, da criação de uma criança é muito grande sobre a vida dos pais. E isso vai ser cobrado por Deus de nós. É como um pastor, né? O pastor, ele vai ser cobrado das suas ovelhas. Os pais também serão cobrados pelos seus filhos, pelo que eles deram aos seus filhos. Então isso é muito sério, a gente precisa buscar conhecimento, buscar ir atrás, não tô conseguindo, preciso de ajuda, tá? E isso não é vergonha pra ninguém. Um outro dever, construir e manter o diálogo, a comunhão. Gente, diálogo com o filho, isso é construído. Não adianta eu querer que meu filho, quando ele fique adulto, eu sei que tem fases que ele vai, eu sei disso, eu tenho consciência de que tem fases que eles se fecham mais, enfim.
Isso também depende muito da personalidade, de temperamento. Mas assim, não adianta eu querer ter... Eu querer ser uma pessoa confiável para o meu filho se eu não construir esse ambiente desde quando ele é pequeno. Não adianta eu querer um diálogo com ele se quando ele vem falar comigo quando ele é pequeno, eu ignoro ele, eu dispenso ele. Quando ele crescer, ele não vai querer falar comigo, né? Aí eu que vou querer falar com ele, mas aí isso não vai ter sido construído. Então, isso é uma construção, o diálogo, eu posso dizer até essa amizade, né? É claro que é bem diferente de um amigo, de uma amiga, mas assim, eu posso dizer até que é uma amizade, esse relacionamento de confiança, de comunhão entre o filho, ele tem que ser construído. E uma coisa muito importante, gente, que às vezes a gente acaba deixando, né? A gente deixa passar porque vai chorar, porque vai ficar chateado. Gente, mentir ou enganar, nunca, não faça isso, não minta, não engane para criança nenhum, porque você vai se tornar uma pessoa sem confiança. Essa criança não vai ter mais segurança em você, não vai confiar em você. Se acontecer qualquer coisa com essa criança, ela não vai confiar de chegar em você e falar. Da mesma forma que quando você falar, mesmo que seja uma verdade, ela não vai acreditar em você. Então, não mentir e não enganar nunca, mesmo que isso doa naquele momento, mesmo que seja até uma frustração, mas não minta e não engane uma criança, porque ele sabe. Eu anotei aqui algumas coisas, gente, vai ser bem rapidinho, tá? Eu espero. Algumas coisas que são muito prejudiciais, muito ruins. Compensar a ausência com presentes, né? Aí eu tava falando de deveres, né? Que a gente deve fazer. E agora eu vou falar um pouquinho de coisas que a gente não deve fazer. Então, assim, tentar compensar a ausência com presentes. Os nossos filhos, as nossas crianças, elas precisam da nossa pessoa. Não tô falando que presente não é bom, é claro que é bom, né? É muito agradável você ganhar um presente, dar um presente pro seu filho. É muito bom. Só que mais do que isso é a sua presença, né? Não adianta você encher seu filho, encher a criança de presente se você é uma pessoa totalmente ausente, uma pessoa que passa horas e mais horas e mais horas fora, longe dele, não sabe nem o que acontece com ele e depois enche ele de presente. Isso é muito grave, tá? Então, não compensar com presentes. O presente, ele tem que ser algo espontâneo, uma demonstração de carinho, mas não deve ser uma compensação, tá? Inclusive, gente, falando dessa questão de presença, é uma coisa muito séria, assim, né? Hoje a gente tem trabalhado muito e hoje, dentro das igrejas, a gente tem visto muitas pessoas, muitos cristãos, especialmente líderes, né, de alguma coisa dentro da igreja, com muitas atividades e ficam totalmente ausentes da vida dos seus filhos, né? E isso tem eu digo que tem até prejudicado o conhecimento, o entendimento desse filho em saber sobre Deus. Que amor é esse de Deus? Que ele tira o meu pai, a minha mãe de mim, né? Que Deus é esse que ele quer o meu pai e a minha mãe só pra ele, né? Então, assim, isso começa a gerar muitos conflitos, aí vem as amizades, vem, né?
as setas, e isso acaba abrindo muita brecha. Então, assim, lembra das prioridades, né? Primeiramente, Deus. A nossa prioridade em Deus não deve ser... não é eu estar na igreja todo dia. A minha prioridade, Deus está em primeiro lugar, significa eu ter um relacionamento de intimidade com Ele, né? Eu me relacionar com Ele, obedecer a Ele, amar a Ele sobre todas as coisas. Depois de Deus vem a minha família, e isso inclui o meu filho. Depois da minha família é o trabalho, porque o trabalho é o que sustenta a minha casa, materialmente falando. E por último vem a igreja. E a gente tem invertido isso, e isso é muito prejudicial. Então, assim, não é que eu não devo fazer, ter atividades na igreja, não é que eu não devo me dedicar à obra, não é isso. Mas a minha dedicação à obra deve vir depois da minha dedicação à minha família, tá? E da mesma forma para outras questões, redes sociais, trabalho. Às vezes a gente trabalha tanto porque a gente quer dar uma qualidade de vida melhor para o nosso filho, mas a gente se esquece que além da qualidade de vida no sentido que eu falo material, a gente precisa dar uma qualidade de vida emocional, né? Então, realmente pesar aí o que tem sido mais importante. Isso mesmo, Sandrinha, tem que se organizar. A organização é tudo nessas horas. Para ter o tempo lá estabelecido para todas as coisas, né? Um outro ponto, permitir tudo, né? Que é o que eu já falei lá em cima. O permitir tudo e o não permitir absolutamente nada, que é o autoritarismo. Então, nenhum extremo. Na verdade, assim, eu costumo falar que extremo de qualquer coisa não é bom, né? As coisas precisam andar em equilíbrio. Tudo precisa ser equilibrado. Tudo que é extremo é ruim, é mal, é prejudicial. Então, nenhum extremo pode, tá? Nenhum extremo deve. Transferir a responsabilidade para o outro. Hoje a gente vê essa transferência muito à tona nas escolas, né? Os pais, por trabalharem tanto, por se dedicarem tanto à vida secular, eles têm transferido a responsabilidade da formação dos seus filhos para os professores. Só que o professor, ele vai ensinar, ele deve, né, ensinar o português, a matemática, a geografia, os conhecimentos gerais. E não o caráter, o bom senso, o equilíbrio emocional. Não é isso que o professor deve ensinar. O professor deve ensinar os conhecimentos seculares, gerais, né? Então essa transferência é muito prejudicial, assim como a transferência para babá, a babá que educa, a babá que faz isso, ou a vovó. Gente, não pode ter essa transferência. A minha responsabilidade como mãe é minha, a responsabilidade do Dona Elise como pai é dele, e vai ser cobrado única e exclusivamente de nós. Obviamente que em algum momento meu filho vai ser cuidado por alguém. Isso é claro, é óbvio. Eu não vou poder estar 100% do meu tempo ali. Mas assim, a responsabilidade de ensinar, de explicar, de formar mesmo é minha. Isso não vai ser mudado. Se eu transferir essa minha responsabilidade para alguém, eu vou criar um monstrinho. Essa que é duro, mas é a realidade, né? Então, isso é muito sério. Gente, e quanto a isso, meio que acabou. Quando eu abri a caixinha de perguntas, toma que o filho é teu e vem.
É mesmo, é exatamente isso, toma que o filho é teu. Mas é igual, o João é meu filho, então eu tenho que arcar. O desafio é meu, né? Então eu que tenho que cumprir com as minhas responsabilidades. Então, voltando. Quando eu abri a caixinha de perguntas lá nos stories, eu tive alguns pedidos, né, para falar a respeito. E um deles é sobre a divisão de tarefas entre o pai e a mãe, né? Um tem mais... como que eu posso falar? Um deve fazer uma coisa e o outro deve fazer só a outra. O que vocês acham aí? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou bebendo uma água que minha garganta tá seca. Nossa. Então, o que vocês acham, gente? Me falem aí. Existe uma divisão de tarefa entre pai e mãe? Quero saber a opinião de vocês. Diz aí, pessoas, não me deixem falando sozinho. Saudade dessa taça. Ai, Mael. Tem que dividir. Legal. Acho que é melhor ficar com a mãe. Gente, quando eu falo de tarefas, é em todo sentido, tá? Tanto de cuidados básicos, quanto de educação, de tudo. Tarefa. Tarefa de pai e mãe. Tem divisão? Tipo assim, o pai não pode lavar a roupa da criança, só pode fazer não sei o quê. Um exemplo. Existe, até porque o filho é dos dois e cada qual tem seu papel na vida do filho. Tem que dividir. Ok. E vocês acham que existe uma tarefa específica para cada um? Cada um tem a obrigação de uma coisa específica? Vamos supor, meu filho tá na escola e aí ele vem com a lição de casa. Quem tem que fazer? Isso é obrigação de quem? Da mãe ou do pai? Minha mãe e eu. O pai faz nada. O pai faz nada. Ô, Duda. Não, sem tarefa específica. Legal. Acha logo para você trocar, João. Não entendi. Chupa essa manga os dois. Gente. Então, assim, basicamente a divisão de tarefas, né? Não tem como eu falar, tal coisa é de um, tal coisa de outro. Não, porque a realidade da família, né? Das famílias, da minha família é uma coisa, da sua família é outra coisa. Então, a realidade de cada um é diferente da outra, né? Mas, sim, precisa os dois trabalharem no sentido das tarefas com o filho. Mas a mulher fica em casa o dia todo e o marido trabalha. Ok, mas a mulher fica em casa e pra quem aí, né, já viveu isso ou vive isso na pele ou conhece alguém que vive, sabe que mulher que fica em casa trabalha até mais do que quem não, quem sai, porque é uma rotina exaustiva, né? O trabalho de casa é muito cansativo, porque toda hora a mesma coisa, toda hora limpa, toda hora suja, toda hora... Então, assim, na verdade, se torna até um ciclo vicioso, né? Porque você vai, faz, e parece que nunca tá feito. Então, assim, de certa forma, não tô menosprezando ninguém, tá? Mas, de certa forma, o trabalho de casa também é extremamente cansativo. A única diferença é que não é remunerado, né? Essa é a única diferença. Mas assim, às vezes, tudo bem, o pai chegou do trabalho e a mãe tá ali, maluquinha da Silva,
com um monte de coisa ainda, porque foi um dia muito difícil, a criança, enfim, aconteceu de tudo e ela não conseguiu, mal conseguiu fazer a janta, tá ali ainda na janta, a criança tá chorando, não sei o que. Por que não o pai também ajudar naquilo? Ele tá cansado? Sim, tá cansado, isso a gente respeita, né? Mas a mãe também tá ali cansada, né? Um cansaço físico, um cansaço emocional também. Então, assim, o cuidado, as tarefas, elas precisam ser divididas, sim, com diálogo, parceria, bom senso. Então, é preciso, sim, os dois fazerem. Por que não, enquanto um tá esquentando a janta, o outro tá trocando a fralda? Né? Por que não? Né? Até porque os dois são pais. Por que um, enquanto tá, vamos colocar aí uma criança em idade escolar, um tá ali ensinando a lição pro filho, ajudando na lição de casa, o outro tá lá, sei lá, dobrando a roupa que tirou do varal. Por que não? Né? Isso não vai cair a mão de ninguém, vamos dizer assim, né? Então, é muito importante isso. A parceria, ela é necessária, ela é mais do que importante, ela é necessária no cuidado com o filho. Porque senão fica muito sobrecarregado. Quando se deixa só para um, é muita carga, é muito peso, né? Então, quais são as tarefas específicas de cada um? Vocês acham que tem tarefa específica? O que vocês acham aí? Deixa eu gravar essa tela para mostrar aqui. Duda, depois você mostra, eu vou deixar a live salva e depois você fala pra quem você quer ir pra ouvir, tá bom? Aqui em casa, sim, gente, aqui em casa é assim, um vai dar banho no João, o outro vai fazendo o leite dele, o outro vai arrumando sei lá, vai pegando a roupa, é assim, né? Porque é muito cansativo realmente, né? Então um tem que ajudar o outro, um tem que segurar com o outro. Fazer tetê gostoso, o João chama o tetê gostoso. Enfim, o pai. Quanto ao pai. Gente, não tem uma tarefa assim específica. Eu acho que tudo tem que ser muito conversado, muito, sabe? Uma parceria mesmo de sentar, conversar, ou então, dependendo da necessidade, tem dia que vai ter uma necessidade X, no outro dia vai ter uma necessidade Y, então isso depende muito, né? Mas assim, de uma forma geral, existe algumas coisas específicas, assim como para o casamento. Por exemplo, o homem, ele é colocado por Deus como sacerdote do lar e a mulher como submissa ao seu esposo. Então, lembrando lá, qual que é a responsabilidade do homem? Amar, prover, proteger, cuidar da sua família. Essas são as principais responsabilidades. Não é que ele não pode lavar um prato, né? Mas essas aí são as principais. E ser o sacerdote, né? Representar Cristo, ser uma representação de Cristo dentro do lar. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Né? Essas são as principais responsabilidades do homem. Da mulher, ser submissa, cuidar do lar, cuidar dos filhos. Mas isso não quer dizer também que ela talvez não precise trabalhar fora, né? A realidade hoje, por exemplo, de que a maioria das famílias, a mulher precisa ir para fora, trabalhar, ajudar financeiramente. Então, assim, tudo é uma questão de bom senso. Só que eu não posso negligenciar as minhas principais responsabilidades e, por exemplo, vamos supor, eu deixo de cuidar da minha casa, de administrar a minha casa e eu vou pra trabalhar fora. Eu só fico lá trabalhando fora e esqueço completamente da minha casa, então tá errado. Eu tenho que
arrumar isso aí. Eu tenho que primeiro deixar a minha casa organizada, nem que eu coloque alguém ali pra fazer o serviço por mim, ou enfim, eu tenho que deixar ali administrado. O homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. Eu tenho que deixar ali administrado, organizado, pra eu poder então ir lá fora e trabalhar, entendeu? A mesma coisa o homem ele precisa ter a inteligência, enfim, a consciência de que ele precisa prover para sua família, ele precisa ser protetor para sua família, só que ele pode sim chegar em casa, por exemplo, e lavar uma louça, ou então pode fazer, entendeu? Então, mas ele não pode ir lavar a louça e esquecer que ele tem que trabalhar para prover para sua família. Deu para entender isso? É mais ou menos isso, gente. Então, assim, com relação ao pai, a principal, eu vou tentar ser bem rápida, gente, porque já é super tarde. A principal responsabilidade do pai é prover e proteger. Então, a principal é buscar o conforto para a família, desde que também o trabalho não tome o lugar da família. Lembra, né? Das prioridades. Ó, sempre lá nas prioridades, tá? Ser o sacerdote da família. Então, uma das principais obrigações, deveres do pai é representar Deus para sua família. Então, ele deve amar a sua esposa, amar os seus filhos, ser um representante de Deus aqui na terra para a sua família, tá? Educação de caráter e bons costumes, ser presente, brincar. Os pais também, gente, uma coisa importante, porque assim, às vezes isso fica só pras mães e chega a ser cansativo, né? Os pais, eles precisam se interessar em aprender sobre seus filhos. Eles precisam se interessar também em aprender sobre comportamento infantil, sobre o desenvolvimento. É óbvio que a mãe vai fazer a maior parte, ela deve fazer a maior parte disso, né? Porque acaba que a mãe normalmente é quem mais fica com a criança ali, com o filho. Mas o pai, ele precisa também entender, nem que seja o básico. Isso vai ajudar muito. E não é que vai ajudar só a mãe. Isso vai ser benéfico pro relacionamento dele com o filho. Isso vai ser benéfico para ele quando o filho crescer e naquele momento mesmo, né? Então, isso também é preciso, tá? Então, assim, entendam, eu não estou falando que o pai não faz as outras coisas, muito pelo contrário. Pai e mãe se dividem, um ajuda o outro, mas assim, existem coisas que são prioridades, são deveres, são responsabilidades minhas. O que é responsabilidade minha, eu não posso simplesmente entregar na mão do Noelísio, por exemplo, e esquecer, tá? Ele pode me ajudar com essas responsabilidades. Com relação à mãe, pra gente acabar. Normalmente, fica a maior parte dos cuidados básicos pra mãe, né? Isso, claro, depende da realidade de cada família, de cada casa. Boa noite! Vive no chão. Não entendi. Não entendi, Su. Enfim, normalmente a mãe, ela fica, né? Acaba ficando com a maior parte dos cuidados básicos da criança, né? Isso é meio que natural. Porque a mãe acaba ficando mais tempo, né? Em casa, mesmo que ela trabalhe fora, mas quem geralmente, óbvio que depende muito da realidade de cada família, mais uma vez falando, mas quem normalmente fica mais é a mãe. Então, isso é meio que normal ficar mais para ela, mas não, como eu já disse, não me canso de dizer, não significa que o pai não tenha também
a responsabilidade de ajudar lá nos cuidados básicos também, tá? Cuidados básicos que eu falo, gente, é dar comida, dar banho, cuidar, limpar, trocar fralda, sei lá, essas coisas, tá? Levar ao médico, é isso. A mãe, ela deve ser mais presente no lar. Gente, isso é lá... Lembra daquela... Eu ainda vou voltar a falar sobre isso, sobre a submissão e o sacerdócio. Vocês acham importante eu voltar a falar sobre isso numa live? A mulher, ela precisa estar mais presente em casa, tá? Não é porque a mulher... Não é que a mulher não pode ter sua profissão, não pode estudar. Não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas a mulher, ela precisa sim ser mais presente. Por quê? Uma das responsabilidades dela é a administração do lar. Administração no sentido de saber se... mesmo que não seja ela que faça, se ela é uma pessoa que tem a condição de pagar alguém, ok, ó, melhor ainda. Só que assim, ela precisa saber que o lar dela tá ok, que os filhos estão ok, entendeu? Que tá tudo ok. O marido dela tá ok. Então assim, gente, isso é bíblico. Se eu concordo ou não concordo, se você concorda ou não concorda, paciência, mas isso é bíblico. E realmente tem muito sentido, tá? Quando isso é invertido, isso causa um transtorno muito grande. Então assim, muitas das vezes a mulher vai precisar trabalhar fora? Sim, vai. Ela vai estudar? Vai, precisa. Ela precisa, né, ir atrás de sonhos, enfim. Só que ela precisa ter a consciência de que aquilo não pode ser uma prioridade, tá? Ela não pode deixar a casa dela descoberta para isso. Então ela vai ter que dar um jeito, conciliar horário, se organizar, se planejar para que a casa dela não fique descoberta, tá? A mãe normalmente é quem observa primeiro uma necessidade ou mudança na criança. Gente, isso é fato. Normalmente é a mãe quem observa, né? Eu acho que é natural, isso não precisa nem... Claro, tem pais aí extremamente observadores e tal. Mas assim, acaba que na maioria das vezes, eu acho que 99% das vezes, quem observa uma manchinha, um negocinho, alguma coisa diferente na criança é a mãe, né? Então, isso acaba que naturalmente fica mais pra mãe, mas o pai também, né, pode observar a criança e dar, às vezes o pai vê alguma coisa, falar com a mãe, eu vi, será que é isso mesmo? Vamos buscar ajuda, talvez, se precisar, ou então vamos levar ao médico, vamos, né? Essas coisas não são exclusivas, né? E normalmente também é a mãe quem busca o conhecimento ou ajuda primeiro, né? Não que isso não seja também um dever dos pais. O pai precisa também conhecer sobre criança, conhecer sobre desenvolvimento, sobre comportamento infantil, sobre tudo. Só que, infelizmente, quem mais corre atrás disso é a mãe. Infelizmente não, ainda bem, né? Ainda bem quando a mãe corre atrás disso. Porque quando nenhum dos dois corre, aí misericórdia. Só por Deus. A educação também, né? A educação que eu falo é a escolar. Normalmente quem participa mais é a mãe, de uma forma geral, é claro, isso depende muito do conhecimento ali dos dois, né? Mas acaba que a mãe participa um pouco mais. E como o pai, né? Ser presente. Os dois precisam ser presentes. Os dois precisam marcar presença na vida do filho, né? Fazer coisas junto com o filho, separar ali um momento só para eles. E a mãe também participa no processo de apresentar Deus aos filhos, né? O pai é o sacerdote do lar, ele representa Deus
na sua família aqui na Terra. Ele deve representar, né? Não é que ele representa, mas ele deve, ou deveria pelo menos. E a mãe, ela participa nisso, tá? Ela auxilia nisso. Então é isso, gente. Nossa, fiquei rouca. Peraí. Alguma pergunta, algum comentário, alguma crítica, sugestão? Diz aí enquanto eu bebo minha água pra gente encerrar. Levanta a mão que é contigo, profeta. É também, gente. Por que não? Gente, é assim. As coisas que eu trago pra vocês aqui não é só pra vocês. É pra mim, em primeiro lugar. Quem tomou a paulada primeiro fui eu. E assim, a gente tá aprendendo junto, né? Não significa que aqui em casa é tudo mil maravilhas, muito pelo contrário. Tem hora que o bicho pega e tá tudo bem, né? Verdade, Duda, você foi. Jonatas, nossa, que saudade, faz tempo, hein? Então assim, gente... tem coisas que vai dar errado e, né, fazer o que? A gente vai ter que consertar. Só que a gente tem que ter a consciência de que a gente não pode fugir das nossas responsabilidades. Ter filhos é uma bênção, mas ter filhos é uma responsabilidade muito grande. Não é um bonequinho que você vai trocar a fralda e a roupa todos os dias, né? Filho... não é só você carregar na rua para as pessoas falar, ai, que gracinha, que bonitinho. Não é isso, não é só isso. Isso aí é fichinha, isso aí é a parte boa, né? Só que a parte dos desafios são realmente desafiadoras. Então, assim, você formar, pensa comigo aí, você formar um outro ser humano, sabe? Tudo que ele crescer e for quando for adulto, a maior parte vai ser você e o pai, o pai e a mãe que vai ter formado aquilo nele, né? Então, é muito importante pensar nisso, ir atrás de conhecimento. Gente, eu faço muita coisa errada, eu vou errar demais com meu filho, já errei demais, erro todo dia com ele, e ele vai errar também, no Elísio erra, vai errar. Só que assim, o que a gente não pode viver é numa conformidade, assim, de tá tudo bem, de que eu sou errada mesmo e vou continuar errado. Não, a gente tem que buscar sempre melhorar, sabe? A gente tem que buscar conhecer e, tipo, hoje a gente não conseguiu, tá bom, amanhã eu tento de novo e a gente vai... E é isso, o que a gente não pode ficar é num comodismo de achar que é assim mesmo, e não é, né? Por isso que a gente tem visto tantos adultos, né, acabados, detonados mesmo, destruídos, né? Perfeita a gente nunca vai ser, eu nunca vou ser uma mãe perfeita, a mãe né, a melhor mãe, não, nunca vou ser, né? E gente, quer saber? Eu tô falando isso pra mim, porque eu até falei ontem, eu sou um tipo de pessoa, abrindo meu coração aqui de verdade com vocês, eu sou uma pessoa que me cobra demais, eu me cobro o tempo todo, com tudo, principalmente com meu filho. E quando, por exemplo, eu perco a linha, meu Deus do céu, só que assim, eu não sou perfeita, então eu vou errar mesmo, sabe? O que a gente não pode ficar é realmente no comodismo, tá? Gente, que Deus abençoe vocês. Foi muito bom, apesar do meu cansaço. Hoje foi um dia, assim, extremamente exaustivo, mas graças a Deus, glória a Deus por isso. Estamos aqui vivos. Que Deus abençoe vocês, tá? Que tenha sido de alguma serventia essa live,
que vocês tenham sido abençoados de alguma forma. Eu com certeza fui, porque, como eu falei pra vocês já, antes de falar pra vocês, a paulada veio primeiro pra mim. Então foi muito bom, tá? Ah, gente, esqueci de falar. Dá uma printada aí na tela, compartilha lá nos stories, tá? E me marca, por favor. E dá uma opinião sobre o que vocês acharam da live. Eu esqueci de pedir isso pra vocês. Vou dar um segundinho aí pra vocês printarem. Foi? Então, por favor, tá? E na semana que vem, gente, na terça-feira, às 20 horas, no mesmo horário, eu vou fazer uma live com uma convidada, a Renata, não a Renata psicóloga, a Renata coach, que eu fui convidada dela há umas, acho que 2 semanas atrás, não me lembro mais. E ela vai falar sobre... Nossa, gente. Perfis comportamentais. Tinha me fugido da memória. É muito legal. Eu assisti uma live dela sobre isso e eu amei. E eu chamei ela pra fazer essa live com a gente, pra explicar sobre isso pra vocês, e vai ser muito top, eu tenho certeza. Então não se esqueçam, a semana que vem a gente tem live aí com a Renata e vai ser aí mais conhecimento, tá bom? Gente, beijo, 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 beijo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família. Muito obrigada por estarem aqui comigo, por me apoiarem tanto aí. Peço desculpas, inclusive, pela semana passada, né, que eu não fiz, meio que abandonei aí as redes sociais, mas Deus sabe de todas as coisas. Peço que também quem puder continue orando, porque as coisas têm sido um pouco complicadas, mas eu sei que é só um vento e o vento nos traz experiência, nos traz amadurecimento, enfim, a gente aprende alguma coisa, né? E depois do vento sempre vem a bonança. E é isso, muito obrigada pelo apoio, pela força, enfim, por tudo, por estarem sempre aqui comigo, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, uma ótima noite pra vocês.